Quem criou a Bíblia? Por que alguns livros ficaram de fora dela? Por que a religião nos impede de evoluir? Fique comigo nesse vídeo que você vai encontrar muitas respostas sobre a fé e as nossas crenças na religião. Irei trazer fatos históricos baseados em evidências científicas. No final, quero o seu comentário sobre esse tema. Então, abra sua mente, tranque seus dogmas enquanto falamos. Existem vários tipos de livros sagrados em várias religiões ao redor do mundo. Cada tradição religiosa tem seus próprios contextos considerados sagrados e que servem como fonte de orientação espirituais. Os mais conhecidos são: no cristianismo, temos a Bíblia; no islamismo, o Alcorão; no judaísmo, a Torá; no hinduísmo, os Vedas; no budismo, os Sutras; e no sikhismo, o Guru Granth Sahib, que é o livro. Esses são apenas alguns exemplos, e há muitos outros sagrados em diferentes tradições religiosas ao redor do mundo. O número exato pode variar, dependendo das interpretações e ramificações dentro de cada religião. Ou seja, cada religião tem suas ramificações. São aqueles que não concordam com algo que aquela instituição prega ou acredita, sai, monta uma igreja, tendo como base os princípios em que ele acredita e os princípios em que ele aprendeu de outras instituições, moldando ao entendimento e discernimento dele, ou deles, se for um grupo de pessoas. Entendendo isso, vamos para os fatos. A Bíblia é um conjunto de textos sagrados que são considerados a base da fé cristã. Ela é composta por dois conjuntos principais de textos: o Antigo Testamento, que é a história do povo judeu, e o Novo Testamento, que é a história de Jesus Cristo. A Bíblia foi escrita por um grande número de autores ao longo de um período de mais de 1000 anos. Ela reflete as diferentes culturas e perspectivas dos autores que a escreveram. É importante lembrar que a Bíblia foi escrita em um contexto histórico diferente do nosso. As leis e costumes que eram aceitáveis antes, naquela época em que a Bíblia foi escrita, podem não ser aceitáveis hoje. No entanto, é importante lembrar que essas passagens não refletem a visão do cristianismo moderno. O cristianismo moderno defende a igualdade de todos os seres humanos, independentemente de sua raça, origem ou orientação sexual. Quem prega ao contrário a esses princípios não são considerados cristãos. Esses usam a palavra de Deus para confundir, abusar de fiéis, disseminar o ódio e propagar a intolerância. O cristianismo moderno também condena a escravidão e a violência, mas é importante saber de onde veio a Bíblia e todos os seus ensinamentos. É importante ver que no contexto em que foi criada, teve influências políticas para o favorecimento dos costumes e deveres de um passado longínquo. Portanto, não é correto afirmar, dizer que a Bíblia foi montada por uma religião intolerante que matava e escravizava. A Bíblia é um texto complexo que reflete uma variedade de perspectivas. É importante interpretar a Bíblia como a luz do contexto histórico em que ela foi escrita. No início do cristianismo, havia uma grande variedade de textos circulando, incluindo os que hoje são conhecidos como apócrifos. No entanto, à medida que a igreja cristã foi se consolidando, houve uma necessidade de estabelecer um canone bíblico, ou seja, um conjunto de livros que seriam considerados como inspirados por Deus. Esse processo de definição do canone começou no Concílio de Roma, que reconheceu os 4 evangelhos canônicos. Depois veio o Concílio de Nicéia, que reconheceu também os outros livros do Novo Testamento. O concílio foi convocado pelo imperador romano Constantino I, o Grande, podendo ter influência política para benefício próprio. Os textos apócrifos, por outro lado, não foram incluídos no canone por algumas razões. Uma das principais razões que é a questão da autenticidade. Não há evidências em que eles tenham sido escritos por testemunhas oculares dos ensinamentos de Jesus. Outra razão para a exclusão dos textos apócrifos foi a questão da doutrina. Alguns dos textos apócrifos apresentam uma imagem de Jesus que é diferente da imagem que é transmitida pelos evangelhos canônicos. Por exemplo, nos textos apócrifos tem uma parte da vida de Jesus que não foi relatada nos evangelhos atuais. A sua adolescência foi apagada da Bíblia, por conter histórias fantasiosas de Jesus, algumas o descrevendo como uma criança que fazia milagres e podia voar.
Outra passagem que me chama muita atenção é que nos apócrifos é relatado que não existia apenas um deus, mas também uma deusa chamada Sofia. Em algumas correntes do cristianismo gnóstico, a Sofia é considerada uma figura feminina associada à sabedoria divina, e o cristianismo gnóstico muitas vezes retrata como uma emanação divina, que desempenha um papel na criação do universo e na busca espiritual humana. O Evangelho de Maria é um texto apócrifo, que menciona Maria Madalena falando sobre as visões de uma entidade chamada Senhora da Sabedoria. Em alguns contextos, essa Senhora da Sabedoria pode ser associada à figura de Sofia. Nos livros sagrados, a mulher é inferior aos homens, subjugadas, sem direito a falas, retratam a mulher como subserviente, onde o homem é adorado e a mulher era apenas usada para ter filhos. No entanto, nos dias atuais, essas passagens já não se sustentam mais. Mas ainda assim, muitos insistem em retroceder historicamente para perpetrar esses entendimentos errôneos. Apoiam algo que está na Bíblia com todas as suas forças se for bom para eles. Se algo na Bíblia não condiz com o que eles fazem, não precisa seguir aquele texto. Ou dizem que é para levar para o lado espiritual. Mas para condenar a minoria, a Bíblia serve. Aparecem vários versículos para oprimir, humilhar e apontar o dedo. Portanto, a decisão de deixar os textos apócrifos fora da Bíblia foi uma decisão de natureza doutrinal e teológica. Os cristãos que rejeitaram os textos apócrifos acreditavam que eles eram infiéis à mensagem do Novo Testamento. Então a história fica controversa. É que não há consenso sobre isso. Alguns estudiosos acreditam que os livros do Novo Testamento foram escritos por pessoas que testemunharam a vida e os ensinamentos de Jesus, enquanto outros acreditam que eles foram escritos por pessoas que ouviram relatos dessas testemunhas. Logo, não poderia fazer parte como os apócrifos não pôde fazer. No caso dos evangelhos, a tradição cristã atribui a autoria a 4 apóstolos de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. No entanto, há evidências que sugerem que esses evangelhos foram escritos por pessoas que não eram apóstolos, mas que tiveram acesso a fontes confiáveis. Por exemplo, o Evangelho de Marcos é geralmente considerado o mais antigo dos evangelhos canônicos. E ele é frequentemente visto como uma fonte para os outros 3 evangelhos. Isso sugere que Marcos pode ter sido escrito por alguém que não era apóstolo, mas que teve acesso a testemunhas oculares dos ensinamentos de Jesus, que também não se encaixa nos requisitos iniciais da Bíblia, em que entrariam apenas livros escritos pelos apóstolos de Jesus ou de seus discípulos, e também de testemunhas oculares dos seus milagres. Os outros livros do Novo Testamento também foram escritos por uma variedade de autores, incluindo apóstolos, discípulos e outros cristãos. No entanto, em muitos casos, não há certeza sobre a identidade do autor. Por exemplo, o livro de Atos é geralmente atribuído a Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. No entanto, há evidências que sugerem que Atos pode ter sido escrito por um autor diferente, ou que Lucas pode ter colocado com outra pessoa para escrever Atos. A questão de saber se os livros do Novo Testamento foram escritos por pessoas oculares de Jesus é uma questão de fé. Não há evidências definitivas que possam provar ou refutar essa afirmação. Supostamente. Logo, os apócrifos também poderia ser tratado como uma questão de fé. Então por que decidiram que os apócrifos não entrariam na Bíblia e o Novo Testamento entraria na Bíblia? Dámaso, apoiado por outros bispos ocidentais, acreditava que os únicos livros que deveriam ser considerados como inspirados por Deus eram os que haviam sido escritos por apóstolos ou seus discípulos. Mas quem foi Dámaso? Dámaso I nasceu em Portugal. Foi o 37º Papa da Igreja Católica. Ele foi eleito para o cargo em 366, após uma disputa com Ursino, que também se autodeclarava Papa naquela época. A disputa foi resolvida pela intervenção do imperador Valentiniano I, que reconheceu Dámaso como legítimo Papa. Então aqui vemos claramente mais uma interferência política promovendo quem seria melhor para o interesse do imperador.
Então Damas começou a impor o seu autoritarismo com quem era contra a doutrina cristã. Damaso também foi um importante patrono da Bíblia. Damaso convocou o concílio que aprovou uma lista de livros que eram considerados inspirados por Deus. Essa lista incluía os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, as Epístolas Católicas e o Apocalipse. Os apócrifos foram rejeitados. O concílio convocado por Damaso também reafirmou a autoridade do Papa. Damaso argumentou que o Papa, no caso ele mesmo, era o sucessor de Pedro e que, portanto, tinha autoridade suprema sobre a Igreja. O concílio aprovou essa afirmação e a ele passou a ser uma das principais doutrinas da Igreja Católica. O Concílio de Roma ajudou a estabelecer o canone bíblico e a autoridade papal, levando a atrocidades inigualáveis. 2 doutrinas que continuam a ser fundamentais para o cristianismo até hoje. A religião é uma parte importante da história da humanidade. Ela forneceu orientação moral, conforto espiritual e uma sense of community para bilhões de pessoas por séculos. No entanto, a religião também pode ser um obstáculo ao progresso humano. Uma das maneiras pelas quais a religião impede nossa evolução é que ela pode promover o dogmatismo e a intolerância. Quando as pessoas acreditam que têm a verdade absoluta em suas mãos, elas podem ser menos propensas a considerar outras perspectivas ou a mudar de ideia. Isso pode levar a conflitos e violência. Mudar de ideia significa evoluir. Pode observar o contexto como um todo. Nos traz sabedoria para aprender a prática do amor. Mas também nos mostra os erros históricos grotescos, a violência e a opressão praticada em nome de Deus, tendo como base a Bíblia e a religião, 2 potentes armas para o bem ou para o mal. Por exemplo, a religião tem sido usada para justificar a guerra, a discriminação e a violência contra grupos minoritários. No passado, a Igreja Católica apoiou a escravidão e a Inquisição, as mesmas religiões que selecionou rigorosamente os livros que faziam parte da Bíblia. Hoje, algumas religiões são usadas para justificar o terrorismo e o extremismo. Outra maneira pela qual a religião impede nossa evolução é que ela pode restringir o pensamento crítico e a inovação. Quando as pessoas acreditam que tudo é determinado por Deus, elas podem ser menos propensas a buscar explicações científicas ou a questionar o status quo. Isso atrasa o progresso científico e tecnológico. Por exemplo, a Igreja Católica resistiu à teoria da evolução por séculos. A Igreja também foi contra a pesquisa em células-tronco e a legalização do aborto. Quando as pessoas acreditam que devem obedecer a Deus ou aos seus líderes religiosos, elas podem ser menos propensas a se envolver em mudança social ou política. Isso pode levar a uma sociedade mais conservadora e menos justa. Por exemplo, algumas religiões ensinam que as mulheres devem ser submissas aos homens. Isso impede a evolução espiritual e a justiça pelo abuso cometido. É claro que nem todas as religiões são prejudiciais ao progresso humano. Algumas religiões promovem a tolerância, o pensamento crítico e a ação social. No entanto, é importante estar ciente dos potenciais obstáculos que a religião pode representar para a nossa evolução. Algumas maneiras pelas quais podemos superar os obstáculos que a religião pode apresentar são promover pensamento crítico e a investigação científica. Também é importante ensinar as pessoas a questionar as crenças e a buscar evidências para apoiar suas afirmações. Encorajar a diversidade e a tolerância é primordial. É importante criar uma sociedade onde as pessoas de diferentes crenças possam conviver juntas, em paz e harmonia. É importante encorajar as pessoas a usar suas crenças para promover a justiça e a igualdade. No passado, as igrejas foram frequentemente intolerantes, negacionistas e a favor da escravidão e da morte. Isso se deveu a uma série de fatores, incluindo a crença na autoridade divina, a falta de conhecimento científico e a influência do poder político. As igrejas frequentemente usaram sua autoridade religiosa
para reprimir a dissentia e a diversidade. Por exemplo, a Igreja Católica foi responsável pela Inquisição, um tribunal religioso que perseguiu e puniu os hereges. Quem eram os hereges? Eram todos aqueles que discordavam da doutrinação da religião. Pessoas conhecedoras de plantas e ervas, ditas como bruxas, foram exterminadas, levando com elas segredos da natureza que foram perdidos. Pessoas com problemas mentais ou com algum tipo de deficiência física eram perseguidos e mortos. A Inquisição foi responsável pela morte de milhares de pessoas, incluindo judeus, muçulmanos, protestantes e até mesmo cristãos, que foram considerados hereges. Todos que não aceitaram a doutrinação imposta pelas igrejas e descritas na Bíblia eram mortos. Isso levou a uma série de consequências negativas, incluindo a propagação de doenças e a morte de pessoas, também no atraso do progresso científico. A Igreja Católica resistiu à teoria da evolução por séculos. A Igreja ensinava que a Terra foi criada por Deus em 6 dias e que os humanos foram criados à sua imagem, como diz a Bíblia. Essa crença impediu o progresso da ciência, pois os cientistas eram proibidos de estudar a evolução. A Igreja Católica apoiou a escravidão no Império Romano e também no Novo Mundo. A Igreja ensinava que os escravos eram propriedade de seus senhores e que eles deveriam obedecer aos seus senhores, sem questionar. As igrejas também foram frequentemente a favor da morte. A Igreja ensinava que a morte era uma punição por pecados e que os pecadores deveriam ser punidos com a morte. Essa crença tem consequências inimagináveis até hoje em dia. Hoje, muitas igrejas se afastaram dessas atitudes, mas ainda existem alguns grupos religiosos que continuam a defender a intolerância, o negacionismo, a escravidão e a morte. Esses grupos religiosos apoiam-se em fundamentalismos religiosos para pegar o ódio e a diferença. Temos o dever de identificar essas situações e essas instituições puni-las com o mesmo rigor com que elas pregam. No curso da história, a Bíblia serviu como guia espiritual para muitos, mas é crucial reconhecer o contexto em que algumas versões foram moldadas por instituições que apoiavam práticas condenáveis como a morte e a escravidão. Também temos a tortura. Ao questionarmos essas interpretações, reafirmamos a importância de separar as mensagens espirituais dos dogmas prejudiciais. Felizmente, hoje, vemos uma evolução nas mentalidades, onde o amor e a compreensão superam antigas intolerâncias, mostrando que, apesar do passado sombrio, é possível transcender por uma visão mais inclusiva e respeitosa. Refletir sobre a Bíblia moldada por religiões que causam sofrimentos e mortes é encarar um capítulo sombrio da história humana. Essas interpretações, muitas vezes distorcidas para justificar atrocidades, como a escravidão e a perseguição, ressaltam a fragilidade da fé, quando utilizada como instrumento de poder. O rastro do sofrimento deixado por práticas intolerantes nos perseguem até hoje. Nos dias atuais, somos condicionados desde pequenos a acreditar em crenças que nossos pais nos ensinaram, e é o que eles acreditam cegamente, pois aprenderam seus princípios religiosos de seus pais, que aprenderam dos pais deles. Assim for se perpetuando crenças, dogmas e preconceitos que hoje já não faz mais sentido. Temos a obrigação crítica de questionar dogmas e buscar um entendimento espiritual que promova a compaixão ao invés de se tornar uma justificativa para a crueldade. Nossos antepassados não tinham estudos, não tinham a ciência para explicar ou refutar algo, com base palpável. Quanto mais voltamos na história, menos se tem entendimento e percepções que temos hoje no presente. É imperativo rejeitar interpretações que causam dor, optando por uma abordagem que celebre a diversidade e promova um verdadeiro respeito pela vida. Devemos quebrar esses dogmas e as crenças impostas por uma sociedade retrógrada e negacionista. Não acredite no que é imposto. Vá atrás de uma explicação científica e palpável para o seu entendimento. Não se apegue a crenças do passado. Pesquise, pondere e avalie as questões mais pertinentes que você possa ter.
Temos o mundo em nossas mãos. Temos uma arma muito mais poderosa que as crenças do passado. Temos a informação, a sabedoria baseada na ciência e em estudos que podem nos ajudar a evoluir e a evitar erros do passado. Diante das páginas da Bíblia tingida pelo sangue das vítimas da intolerância religiosa, somos compelidos a encarar não apenas um livro sagrado, mas um testemunho cruel do sofrimento humano infligido em nome da fé. Cada palavra outrora usada para justificar mortes e escravidão ecoa como um lamento silencioso das almas que sofreram. Contemplar essa narrativa sombria é mergulhar na angústia de vidas perdidas e destinos despedaçados. A história marcada por interpretações deturbadas e manifestações exige uma reflexão profunda sobre a capacidade da religião de ser um farol ou uma sombra na jornada humana. Mesmo nas páginas manchadas pelo passado, emerge uma luz de esperança. O reconhecimento do erro, a rejeição de dogmas cruéis e a busca por espiritualidade que abraça a compaixão torna-se a narrativa de redenção. Hoje, diante do legado de sofrimento, somos desafiados a transformar a dor em compreensão, a rejeitar a escuridão do fanatismo e abraçar o entendimento mais profundo. O amor, como força transcendental, pode ser a bússola que nos guia para além da sombra do passado, construindo um presente onde a fé se manifesta no respeito à vida e na aceitação da diversidade humana. A sombra do fanatismo religioso persiste ecoando através do tempo, onde alguns ainda usam a Bíblia como um escudo para justificar suas próprias atrocidades. Em nome de Deus. Nicole. Enquanto pastores dizem incorporar anjos para abusar de fiéis, esta é a distorção da fé, que deveria ser um farol de compaixão, torna-se uma desculpa para a intolerância e para o ódio. É um triste paradoxo ver as sagradas palavras sendo manipuladas para legitimar atos cruéis, como discriminação, violência e abusos. O desvio da mensagem de amor e compaixão para justificar preconceitos e violência revela não apenas interpretação equivocada, mas também uma traição à verdadeira essência da fé. A Bíblia, quando usada como arma, em vez de guia espiritual, torna-se um instrumento perigoso que obscurece a busca pela compreensão mútua e harmônia. É imperativo confrontar essa distorção, separar a verdadeira essência espiritual das interpretações nocivas e trabalhar para construir uma compreensão mais inclusiva da fé. O desafio reside em transformar a Bíblia de um pretexto para a crueldade em um chamado para a compaixão, lembrando que a verdadeira grandeza espiritual reside na capacidade de amar e respeitar a humanidade, independente das diferenças. Enquanto vemos o quanto a fé é frágil, onde pastores e líderes espirituais são corrompidos pelo pecado, abusando de fiéis em nome de Deus, a igreja se cala. E mais uma vez, desde a criação, as suas páginas são manchadas por quem deveriam mostrar a luz, e não a escuridão que atos assim permeiam sem respostas, ou sem qualquer compromisso de reestruturação das instituições religiosas. A fé hoje, em algumas entidades religiosas, é vendida, é barganhada, como objeto de troca, onde alguns líderes espirituais usam essas ferramentas para manchar almas puras que frequentam o seu templo. A entrada de pastores na política, sem uma base sólida de conhecimento político, é uma faca de dois gumes, potencialmente prejudicando tanto a esfera religiosa quanto a política. A fé cega em líderes religiosos pode levar a decisões impulsivas e parciais, desviando-se do cerne da governança eficaz. A falta de estudo específico em questões políticas podem resultar em políticas baseadas em convicções pessoais ao invés de princípios democráticos universais. Isso cria um ambiente propício para abusos de poder, onde a liderança pastoral se torna sinônimo de autoridade política, muitas vezes em detrimento da liberdade e da equidade. Além disso, a interpretação equivocada da Bíblia por pastores leigos na política pode servir de justificativa para agendas discriminatórias e restritivas. A manipulação da fé para alcançar objetivos políticos específicos mina a integridade das instituições religiosas e a confiança na liderança. Numa sociedade democrática, é imperativo que a política seja guiada por líderes bem informados e imparciais. A sobreposição de papéis entre o púlpito e o parlamento exige uma análise crítica para evitar que a fé seja
instrumentalizada em prol de interesses pessoais ou ideológicos. A verdadeira liderança requer uma compreensão profunda dos assuntos políticos e um compromisso com a justiça e a equidade. Ao refletirmos sobre a inserção de pastores na política, a dor da repetição histórica se faz palpável. Desde os tempos mais antigos, testemunhamos a persistência de um ciclo nefasto, onde a fé é distorcida para justificar atrocidades em nome de Deus. É uma narrativa de sofrimento que atravessa os séculos ecoando em tempos modernos. É verdadeiramente desolador perceber que, apesar do caminhar do tempo, a evolução espiritual não foi uniforme. A continuidade de práticas cruéis, como assassinatos, abusos perpetrados sob a égide divina, revela uma triste constância na trajetória humana. Enquanto alguns buscam uma espiritualidade progressista e compassiva, outros ainda se apegam a interpretações arcaicas, alimentando um ciclo de dor em nome da divindade. A necessidade urgente de uma reflexão e interseção entre a religião e o poder político se impõe, exigindo uma reconsideração de como a fé é vivenciada e interpretada em nossa era. Diante desse cenário, a esperança reside na capacidade da sociedade de reconhecer as cicatrizes do passado, desafiar interpretações prejudiciais e pavimentar um caminho de evolução espiritual. Este é um chamado para transcender os erros históricos, construindo um futuro onde a fé seja uma luz de entendimento, ao invés de uma desculpa para a escuridão. Que possamos moldar um destino onde a compaixão e a justiça prevaleçam sobre a dor infligida em nome de uma divindade. Apesar das sombras que permeiam a história, mantendo a esperança de que, ao reconhecer os equívocos do passado, possamos forjar um futuro onde a fé inspire uma convivência pacífica e respeitosa entre todos. O respeito pelas diferenças se sobrepõe à intolerância, e que a compaixão guie as ações construindo um mundo onde cada indivíduo possa existir plenamente celebrando sua singularidade. Que a evolução espiritual nos conduza a um entendimento mais profundo, transformando a fé em um instrumento para a construção da sociedade justa e inclusiva. Que no caminho da compreensão mútua, superemos as barreiras que nos dividem, criando um espaço onde a diversidade não seja apenas tolerada, mas celebrada. Neste horizonte de esperança, vislumbra um mundo onde a fé e a humanidade se entrelaçam para inspirar mudanças positivas, promovendo a igualdade, a compreensão e o respeito. Que esse futuro se torne uma realidade, um testemunho da nossa capacidade coletiva de transcender as sombras do passado em direção a uma luz brilhante e inclusiva. Se gostou desse vídeo, compartilhe, comenta, se inscreva no meu canal. Um beijo, até mais!